Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: vitória certa na pior crise. E sabemos que hoje estamos vivendo uma crise, não é mesmo? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 4. Repetindo, Isaías 26, versículo 4, que diz assim: confia sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A confiança é o único caminho pelo qual conseguimos passar para o outro lado das nossas provações. Ou confiamos em Deus, ou ficamos no mesmo lugar, dando continuidade aos mesmos infindáveis ciclos, parecendo nunca chegar a uma vitória de fato. Nessa encruzilhada, não há nada mais que possamos fazer. Ninguém mais a quem possamos recorrer. Nenhum outro caminho a seguir. Devemos confiar em Deus, em seu poder eterno que nos leva ao destino que planejou para nós e nos faz experimentar o seu poder sobrenatural. E eu te pergunto, você confia em Deus, mesmo na pior crise, inclusive na crise em que o mundo inteiro vive nesta pandemia? Temos como exemplo o caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, onde Nabucodonosor, rei da Babilônia, dá um ultimato, que adore a sua estátua ou enfrente a fornalha de fogo ardente. Talvez você esteja enfrentando uma fornalha ardente em sua vida, ou alguma força esteja lhe dominando. O amor ao dinheiro, as coisas, ao poder ou à fama, dívida, medo, preocupação, doença, sofrimento, desapontamento, vício, ira, mentira, amargura, vingança, ou até o seu próprio eu. Essas coisas estão tentando fazê-lo se curvar, ceder aos desejos, acreditar e confiar nelas, ou pode ser que você esteja esgotado, cansado de lutar, sentindo-se abandonado e miserável. Nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abidnego reagiram a essa força poderosa que tentava dominar e controlar a vida deles da seguinte forma. Encontra-se em Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18, que diz assim: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que coisa linda, que confiança maravilhosa, que poderosa declaração de confiança no Senhor. Não importa o que nos aconteça, confiamos em Deus. Mesmo enfrentando a morte, esses três homens não se abalaram. Plenamente confiantes, enfrentaram o rei com respeito. Tinham a percepção correta da realidade que os aguardava, mas ao mesmo tempo continuavam a confiar em Deus. Nós também podemos continuar confiando em Deus e reagindo de forma semelhante, sem hesitação, medo ou pavor de pessoas, circunstâncias difíceis ou até mesmo do futuro. Não há nada, nada mesmo, grande demais para o nosso Deus. Confie na capacidade de Deus para transformar as circunstâncias à sua volta. Sadraque, Mesaque e Abidnego acreditaram de verdade que Deus podia salvá-los.
bem como no seu poder sobrenatural. Concentre-se em quem Deus é e você começará a perceber e a crer de verdade que Ele é capaz de livrá-lo de suas circunstâncias. Comece a descansar no Senhor. Se as coisas não acontecerem exatamente como imaginou, ou houver alguma colisão pelo caminho, siga em frente. Continue firme na palavra de Deus. Acredite nele e veja como o Senhor agirá em seu favor. Quando as coisas estão indo bem, quando tudo está dentro do normal em nossa vida, exatamente como esperamos que esteja, ou quando milagres estão acontecendo, é muito mais fácil confiar em Deus, não é mesmo? Falamos as coisas certas e reagimos como que movidos por uma onda de fé. No entanto, quando enfrentamos crises, devemos continuar confiando em Deus, haja o que houver. A palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permanecer significa não partir, mas continuar, perseverar até o fim e esperar em Jesus. Além disso, a sua palavra deve permanecer em nós. Para permanecer em Cristo, devemos segui-lo, ouvi-lo, nos submeter e permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. A sua vontade seja suplantada pela nossa. Quando obedecemos a palavra de Deus, permanecemos nela. E eu digo a você, levante a sua cabeça. O alvo de Satanás é nos fazer recuar e perder a bênção. Não existe crise que possa nos derrotar, a menos que permitamos que isso aconteça. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus lhe dará a vitória e você será ricamente recompensado. Leia depois Hebreus, capítulo 10, do versículo 35 ao 39. Em vez de retroceder, continue descansando em Deus, trazendo a lembrança, lendo e procurando conhecer mais as suas promessas, acreditando que o Senhor o recompensará ricamente e mantendo a sua fé viva, mesmo na pior crise, inclusive nesta crise que o mundo inteiro enfrenta. Você verá o poder transformador de Deus agindo em sua vida. Nunca permita que o diabo ganhe a batalha, fazendo-lhe recuar e duvidar. A estratégia do diabo é nos apavorar no meio do problema. Ele quer nos intimidar para nos fazer desistir e correr na direção oposta à saída. Ele não quer que você confie em Deus, experimente o destino que Ele tem para a sua vida, os bons planos que Deus tem para você. Não lhe dê ouvidos. Você nunca está sozinho. Quando enfrentamos circunstâncias difíceis que parecem piorar em vez de melhorar, podemos nos sentir completamente arrasados, esgotados e sozinhos. E nesses momentos, podemos até ignorar o Senhor e a sua promessa, que se encontra em Hebreus 13, versículos 5 e 6, quando diz: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Então ficamos com medo e nos acovardamos, apavorados. A nossa confiança desaparece e nos calamos em vez de declarar: o Senhor é o meu ajudador. O que me podem fazer os homens? É necessário ter confiança total para andar com o Senhor e passar por circunstâncias sobrenaturais que outras pessoas não conseguirão atravessar. O peso da realidade determinará o destino delas, e não o poder de Deus. À medida que você buscar diligentemente o Senhor, será atraído para mais perto dele. E eu pergunto, como é que você tem agido? Quando você segue a Deus,
e sabe quem está do seu lado e confia plenamente em quem ele é, haja o que houver, você consegue ir além das leis da natureza e experimenta o que o homem considera impossível. É hora de confiar totalmente em Deus. Quando tudo à sua volta é um rebuliço e um vendaval parece ter provocado o caos total, inclusive nesse momento tão difícil em que vivemos, tanto aqui em nosso país, no Brasil, como no mundo inteiro, você pode ser levado a duvidar do Senhor. Mas não permita que as circunstâncias extingam o poder milagroso de Deus. Do contrário, a sua fé vai esfriando. Lembre-se da passagem que os discípulos acompanhavam Jesus em um barco. Eles também, em um determinado momento, estavam numa situação difícil. A enorme tempestade parecia mais forte do que o barco, e aparentemente, nem mesmo um bom nadador poderia sobreviver a ela. Jesus estava no barco com eles, porém dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. A situação era essa, mas Jesus lhes perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Veja como os discípulos se apavoraram, mesmo tendo Jesus consigo no barco. Sem falar que se tratava de homens que viam Jesus face a face, ouviam a sua voz, os seus ensinos, conversavam e andavam com ele. Testemunharam os inúmeros milagres de livramento, cura, multidões sendo alimentadas e muito mais. Ainda assim, em meio a uma circunstância difícil, que exigia que tivessem confiança plena em Deus, eles falharam. Mesmo com a pequena fé dos discípulos, o Senhor estava bem ali com eles e lhes deu vitória. Lembre-se, com Deus nada é impossível. Consideremos os ventos e as ondas em nossa vida. Eles vêm para nos assustar e diminuir a nossa fé, nos paralisar de medo, quando a resposta está bem à nossa frente. E Deus está chamando você e eu para confiarmos totalmente nele. Ele pode estar ao seu lado o tempo todo e com ele você consegue alcançar a vitória. Para agradar a Deus, é necessário não desistir. Ao contrário, seguir em frente pela fé e ver a tempestade, as doenças, a peste, a pandemia irromper diante de você. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta, você verá Deus transformando a tempestade num dia brilhante, calmo e maravilhoso. E da próxima vez em que você sentir medo, com vontade de recuar, como nos velhos tempos, acreditando que as circunstâncias à sua volta são maiores que Deus, confesse a verdade contida na palavra de Deus. Por exemplo, que diz que tudo é possível àquele que crê, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que tudo o que pedirmos crendo receberemos. E assim você verá, em nome de Jesus, que apesar das circunstâncias, das crises, você, como diz em Romanos 8,37, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, estamos aqui nesse país, como o mundo inteiro, passando por essa crise tão difícil, por essa pandemia, Pai, que tem atingido milhões e milhões de pessoas.
e muitas vidas estão morrendo. Mas nós estamos aqui entregando a Ti a nossa vida, entregando a Ti, Pai, tudo aquilo que nos pertence, e nós confiamos no livramento, confiamos no escape, confiamos, Pai, que o Senhor já colocou ao nosso dispor os anjos para nos guardar, para nos livrar, para nos guardar de todo mal, de toda doença, de todo vírus, em nome de Jesus. Por isso, eu te louvo e te agradeço pelo livramento, pela vitória, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, e tenho a certeza, na vida de todos aqueles que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.